está fazendo isso daí também. Então é isso. São os avisos que eu gostaria de dar. Então vamos para a palavra. Gostaria que os irmãos abrissem juntamente comigo no livro de Gálatas. Parece que piorou agora o Ricardo. Tá tipo com uma microfoniazinha. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, a partir do verso 4 nós vamos ler até o 7. Gálatas 4, a partir do verso 4, na tradução que eu tenho aqui, diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor nos trouxe aqui, Deus, para ouvirmos a Tua palavra, para sermos alimentados por Ti. Minha oração nessa manhã é que o Teu Espírito, o Espírito do Filho de Deus, o próprio Espírito de Deus, que habita em nós, que foi enviado aos nossos corações, que este Espírito possa pegar as palavras que serão ditas aqui nessa manhã e levar ao coração dos meus irmãos, para que essa palavra possa produzir coisas boas, Pai. Para que essa palavra possa, ó Deus, frutificar. Essa é a minha oração nessa manhã, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, então, eu decidi interromper a série de Juízes para falar um pouco, não é, sobre o Natal. A gente está aí há 3 dias de comemorar essa data que é comemorada no mundo inteiro, essa data que é considerada talvez, provavelmente, a data mais importante de todo mundo, a data onde nós nos reunimos, aonde a grande maioria das pessoas estão com seus familiares, aonde parece que nós estamos mais suscetíveis, mais abertos ao perdão, à generosidade, não é? Então, assim, é uma data de fato especial, é uma data conhecida como o Advento, onde a gente celebra o nascimento do Filho de Deus. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala justamente desse momento aqui, quando nós lemos no verso 4, aonde diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Isso pressupõe, meus irmãos, que o Filho e o Pai já existiam em algum lugar, já existiam desde a eternidade, não é? A gente vê nas Escrituras que antes das coisas serem criadas, o Pai e o Filho já existiam. Eles a Trindade já existia, o Deus que nós conhecemos já existia, antes do tempo, antes da criação, antes de todas as coisas. E em várias partes das Escrituras nós vemos que já havia uma relação. O Filho é amado pelo Pai e o Filho ama o Pai. Há uma relação de amor, há uma relação já de afeto existente antes de serem criadas todas as coisas.
já existia uma relação de amor entre o Pai e o Filho, e o Espírito Santo era o elo de amor que unia essa relação. Então, na Trindade, no Deus, antes da criação, antes de tudo, antes de nós sermos gerados, antes da terra ser criada, já existia um amor, já existia uma relação, antes de tudo. Eles não precisavam de mais nada, eles já tinham tudo que eles precisavam. Só que o apóstolo Paulo vai dizer que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É muito interessante pensar que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo em um tempo que é considerado a plenitude dos tempos, um tempo que já estava preparado para que Deus enviasse o seu Filho ao mundo. É muito interessante pensar que isso não foi ao acaso, que isso já estava planejado desde a eternidade. Não é como se Deus tivesse um plano A, que era Adão e Eva. Criamos Adão e Eva, esse é o nosso plano A. A gente cria Adão e Eva, coloca eles no jardim do Éden, eles vão dar nome aos animais, eles vão se multiplicar, e esse é o nosso plano A. Eles vão viver bem, eles vão viver em santidade. E aí aconteceu tudo errado, tudo que Deus não esperava, aí ele teve que enviar o seu Filho para morrer. Não é nada disso, meus irmãos. Jesus Cristo não é o plano B de Deus para a história. Isso já estava planejado desde a eternidade. E o apóstolo Paulo vai chamar esse momento, o momento do nascimento de Jesus, o momento em que Deus encarna, em que o verbo se fez carne, que é o que João vai dizer, não é? Esse momento em que o próprio Deus nasce de uma mulher, ele vai chamar de plenitude dos tempos. Era o tempo certo, era o tempo preparado para que todas as promessas de Deus no Antigo Testamento se cumprissem, para que o Filho de Deus viesse ao mundo e nascesse debaixo da lei para nos resgatar. E é interessante esse tempo ser chamado de plenitude dos tempos. Isso já havia sido prometido desde Gênesis, desde a queda, quando Adão e Eva pecam. E aí a serpente engana eles, não é? E aí Deus vai e aparece no jardim e fala para Adão e Eva diversas coisas. E uma das coisas que ele fala ali para Eva especificamente é que ela, da semente dela, da semente da mulher, Deus enviaria um que feriria a cabeça da serpente. Isso é a promessa de que um dia Deus enviaria alguém nascido de mulher que iria ser a redenção do mundo. Então isso está prometido desde Gênesis. E finalmente Deus encontra um tempo, né? Deus já sabia o tempo que ele chama de plenitude dos tempos, para enviar o seu Filho, para que o Filho de Deus nascesse, para que o Filho de Deus viesse ao mundo. E esse tempo precisava ser depois que o povo de Deus percebesse a sua incapacidade de salvarem a si mesmos. Então a gente tem todo o Antigo Testamento, a gente vê o povo de Deus, não é? O povo de Israel, que até então era o povo de Deus, batendo cabeça, não é? Eles acham que podem salvar a si mesmos. A gente está vendo isso aqui no livro de Juízes. Eles recorrem a Deus para determinadas coisas, mas no fim das contas eles acham que podem conquistar tudo segundo a força do seu próprio braço. Eles adoram outros deuses, eles vão batendo cabeça e aí cai nas mãos dos inimigos, Deus salva eles de novo, e assim vai ser sucessivamente, né? Depois eles vão ter reis, aí eles vão achar que agora, né, o reino de Davi, no reino de Salomão é o ápice do povo de Deus. Eles falam, agora nós conseguimos, nós salvamos a nós mesmos. Aí o que acontece? Começam a pecar, são levados em cativeiro por Nabucodonosor, primeiro pelos assírios, depois por Nabucodonosor. E aí
todas essas coisas vão acontecendo para mostrar que eles são incapazes de salvarem a si mesmos, e que eles precisavam entender que somente o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito, poderia salvá-los. Então Jesus Cristo vem justamente nessa época. A plenitude dos tempos, relatada por Paulo aqui, é o tempo aonde o povo judeu está com uma expectativa pelo Messias, aonde o povo de Deus está ansiando pela chegada do Messias. Eles estão esperando, porque eles viram em toda a história que eles foram incapazes de salvarem a si mesmos, que eles foram incapazes de conseguir vencer sem o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito. Então eles estão ansiando pelo Messias. E o que está acontecendo também no tempo que Jesus nasceu, ali no Império Romano, no primeiro século, é justamente a Pax Romana, aonde o Império Romano está experimentando um tempo de paz, um tempo aonde o próprio Império está conectado, as estradas estão conectadas, o Império cresceu. O Império que começa ali na Europa, mas já se expande pela Ásia, pela África. O Império cresceu, está conectado, as estradas conectam várias cidades até Roma, a capital do Império. Então é um local propício para a disseminação de notícias. E o que acontece também, a língua, o grego koiné, o grego que era falado no Império Romano, está sendo falado em todas as províncias, o que facilita também a disseminação de uma notícia, de uma mensagem. Um ambiente propício para o recebimento do Evangelho. E também por parte dos gentios, porque o Império Romano não impunha uma religião, mas deixava os povos adorarem os seus próprios deuses. Isso faz com que os próprios gentios estejam suscetíveis ao recebimento de determinada divindade, de determinada notícia. O próprio panteão grego, que influenciou muito os romanos, era composto por diversos deuses. Então, os gentios estão abertos a receberem uma boa notícia. As estradas estão conectadas, a língua é comum, tudo está facilitado, apontando para um tempo propício de espalhar uma boa notícia. Os judeus estão ansiando pela chegada do Messias. E a soberania de Deus, em sua perfeita sabedoria, escolhe este momento como o momento perfeito para o maior acontecimento de todos os tempos, que é Deus enviando o seu Filho para nascer. E Paulo está falando justamente disso, que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, meu primeiro ponto, ele aconteceu no tempo certo. O Natal, o Advento aconteceu no tempo certo, que foi o que eu expliquei para vocês aqui agora. E o segundo ponto é que ele nos tornou filhos. Sabe, meus irmãos, os Gálatas estavam passando aqui por uma crise religiosa, uma crise de identidade também. Alguns líderes haviam introduzido no meio dos Gálatas, no meio da igreja, várias práticas judaicas, práticas que eram estranhas aos gentios, porque a igreja, à medida que ela foi crescendo, ela foi sendo formada de judeus e gentios, não é? Existiam judeus que criam no evangelho, mas também existiam gentios, e na verdade esses gentios eram maioria. E lá na Galácia, uma província romana, a maioria era de gentio. Só que chegaram alguns judeus ali e começaram a introduzir algumas práticas judaicas para eles. Falaram que eles tinham que fazer a circuncisão, que era uma prática judaica. Falavam que eles tinham que cumprir as festas, não é? Festa dos tabernáculos, festa da colheita, festa dos sábados. Vocês têm que fazer isso. Vocês precisam cumprir a lei de Moisés. Crer em Jesus não é suficiente. É isso que eles estavam dizendo para os gentios.
E os gentios começaram a adotar essas práticas judaicas, e isso chega no conhecimento de Paulo. E Paulo escreve essa carta aqui aos Gálatas justamente para falar para eles que eles estavam perdendo a identidade deles em Cristo Jesus. Cristo já havia liberto eles de todas essas coisas, de todas essas práticas, que seguir a Jesus não precisava, não impunha sobre eles a necessidade de praticar o judaísmo. É isso que Paulo está defendendo aqui na carta. E aí ele vai trazer para os Gálatas, ele vai exortar os Gálatas a eles recuperarem a sua identidade, a eles relembrarem a sua identidade. Vocês não são mais escravos. Ele vai dizer que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando Paulo fala aqui de resgate, de que os Gálatas foram resgatados, ele está usando aqui a nomenclatura, ele está usando a palavra, a expressão utilizada para quando um escravo romano recebia o pagamento pela sua alforria. A cultura romana era composta por servos, senhores e escravos. Poucos senhores e muitos escravos. Só que a cultura romana permitia que um escravo ganhasse a sua liberdade mediante o pagamento. Você comprava, você pagava para o senhor daquele escravo, falava: olha, agora esse escravo aqui é livre. Quando a gente assiste ali Gladiador, a gente vê um pouco disso, que os gladiadores lutavam nas arenas para juntar dinheiro para comprar a sua liberdade, e aí eles não precisariam mais ser escravos. Então Paulo está usando essa mesma nomenclatura aqui. Ele está dizendo: olha, nós éramos escravos, nós estávamos debaixo de uma maldição da lei que impunha sobre a gente que nós fôssemos obrigados a fazer o que a lei mandava. A lei era um senhor que impunha sobre nós um jugo, ela retirava a nossa liberdade, era uma maldição que havia sobre nós. E Jesus, ele pagou a nossa alforria. É isso que Paulo está querendo dizer quando ele fala que o Filho de Deus, que Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, para pagar a alforria dos que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Paulo está dizendo: olha, Cristo pagou a alforria de vocês, vocês deixaram de ser escravos e agora vocês se tornaram filhos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele nos tornou filhos. Antes nós éramos escravos, mas os Gálatas estavam vendendo a sua liberdade para cumprir determinadas práticas da lei que os judeus estavam impondo sobre eles. Paulo vai chamar esses homens de judaizantes. Eles estavam deixando a sua identidade em Cristo para seguir uma identidade judaica, que nem mesmo era a sua religião, nem mesmo era a religião dos gentios, e nem mesmo era a nacionalidade dos gentios. E os gentios estavam abrindo mão da sua identidade em Cristo como filhos para seguir isso que esses falsos mestres estavam impondo sobre eles. E Paulo fala: parem de fazer essa besteira. Em Cristo nós temos uma identidade. Vocês não são judeus e nem gentios, vocês são filhos de Deus. Essa é a identidade de vocês. Vocês são filhos de Deus. É isso que define vocês.
é o fato de que vocês são filhos. É muito interessante porque essa palavra filho é o que mais aparece aqui no texto, né? A gente leu do 4 ao 7, são 3 versículos. Nós lemos aqui filho, filhos, filho, filhos, umas 6, 7 vezes. Paulo está enfatizando essa ideia, a ideia da identidade de que nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque o advento, o nascimento de Jesus, o Natal, nos mostra que nós somos filhos de Deus, que nós temos uma identidade. Nós não somos judeus, nós não somos gentios, nós somos filhos do Pai. Nós pertencemos a uma família. E lembra que eu falei para vocês que antes de Deus criar todas as coisas, já existia uma relação de amor entre o pai e o filho. Já existia amor, já existia afeto, já existia uma família. Deus, no fim das contas, é um único Deus, que é também uma família. E Deus expande essa família quando Ele envia o seu Filho. Ele expande essa família porque, embora Cristo seja o único Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai, Ele quer adotar mais filhos, Ele quer trazer mais filhos para dentro dessa grande família. Então Ele envia o seu Filho para que Ele comprasse a alforria desses escravos que somos nós e adotasse esses adultos e crianças e trouxesse para dentro dessa família de Deus. O Pai agora não é Pai apenas de Cristo, o seu único Filho gerado, mas Ele é Pai de todos aqueles a quem Cristo comprou a liberdade, a quem Cristo comprou a alforria. Vocês agora são filhos, vocês agora pertencem a uma família, vocês agora têm sobrenome, vocês agora têm identidade. Troquem o documento, o RG de vocês, aonde está escrito lá Clisman, escravo, agora é Clisman, filho de Deus. Vai no cartório e troca o seu documento, porque você agora faz parte dessa família. Essa família se reúne todos os domingos. Essa família se reúne e em toda a terra todos os domingos para relembrar esse grande acontecimento que foi justamente a nossa entrada nessa família. Essa família participa de um banquete nos domingos, aonde eles compartilham o pão e o cálice. Essa família sabe que tem um pai. Essa família sabe que tem irmãos, aonde ela pode contar com esses irmãos. Essa família traz uma identidade, um pertencimento. Essa família traz um senso de pertencimento para quem antes estava perdido no mundo, para quem antes era escravo, para quem antes não sabia de onde vinha e nem para onde iria. Então o Natal aconteceu no tempo certo, e o Natal nos tornou filhos de Deus. O Natal é o tempo de relembrar quem nós somos, é o tempo de relembrar a nossa identidade. A lei nos definia como indignos, como pecadores, como condenados. A nossa definição debaixo da lei era essa: indignos, pecadores, condenados. A graça do nascimento do Filho de Deus nos definiu como filhos, como herdeiros, como resgatados, como redimidos. O Natal é tempo de lembrar a nossa identidade. É isso que nós somos: filhos, herdeiros, resgatados, redimidos. Nós somos filhos de Deus. E essa relação que nós temos é uma relação inquebrável. A relação de pai para filho, meus irmãos,
ela é inquebrável, ela está no DNA. Você pode até falar que o fulano que te gerou não é o seu pai, que o seu pai é outro. Mas no seu DNA está escrito lá quem é o seu pai. Assim, a nossa relação com Deus, ela é inquebrável. É uma relação de pai para filho. Inquebrável, insubstituível. Agora que nós fomos adotados, Romanos 8:38 vai dizer exatamente isso, que essa relação de pai de Deus para conosco, filhos, ela é inquebrável. Não tem como a gente desfazer isso. Não tem como a gente se rebelar e falar assim: agora você não é mais meu pai. Está lá no nosso DNA, está na nossa alma, é o selo do Espírito que habita dentro de nós. A gente não consegue mais tirar isso. Romanos 8:38: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor do Pai, porque agora nós somos filhos. Nós somos filhos e nada pode nos separar desse amor. Agora, meus irmãos, no meu terceiro ponto vai dizer também que o Natal, o advento, o nascimento do Filho de Deus, nos deu também o Espírito. É o que o texto está dizendo. No verso 5: para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Abba, Pai. O que Paulo está querendo dizer aqui é que essa relação de pai para filho, ela não é uma relação distante. Porque nós temos relação distante muitas vezes com os nossos pais, não é? Tem muita gente que tem uma relação quebrada com seus pais, uma relação distante, uma relação aonde não se falam, aonde já tem anos que não se veem, uma relação aonde às vezes você está brigado com seu pai, ou às vezes o seu pai ou a sua mãe te abandonou, às vezes você é órfão. O que Paulo está dizendo é que por meio do Espírito, nós temos uma relação de intimidade com o nosso Pai, uma relação de proximidade. É isso que ele quer dizer quando ele fala que o Espírito do seu Filho foi enviado ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. É uma forma íntima, é uma forma próxima, de chamar o nosso Pai, é uma forma que demonstra a proximidade dessa relação. É papai, meu pai. É uma relação próxima, não é uma relação fria, não é uma relação distante, não é uma relação corrompida e quebrada, como muitas vezes é a nossa relação com os nossos parentes. Não, a nossa relação com este Pai que nos adotou é uma relação de proximidade, é uma relação de amor latente, é uma relação de afeto, de afago, de consolo. Não é isso que o Espírito é para nós? O Consolador, aquele com quem a gente pode contar em qualquer hora, seja no momento difícil, seja no momento bom, aquele que está conosco o tempo inteiro, o nosso amigo. É uma relação de amizade, é uma relação de confiança, é uma relação onde nós podemos nos abrir totalmente, pois Ele nos conhece completamente, Ele sonda as nossas almas. É isso que o Natal nos deu, é esse tipo de relação que nós temos com Deus, o nosso Pai, uma relação de proximidade, de amor, de afeto,
de consolo, de confiança, de amizade, aonde nós podemos abrir-nos totalmente diante dele, porque nós não conseguimos esconder nada dele, nós não conseguimos ser outra pessoa diante dele, porque ele sonda os nossos corações, ele conhece as nossas almas, ele conhece o nosso interior, ele que nos formou, ele sabe tudo o que nós somos, e é por isso que nós podemos abrir-nos diante dele com total intimidade e dizer até aquilo que está no mais profundo, que está no mais oculto do nosso coração. Nós podemos dizer: Abba, Pai, e reconhecer quem nós somos diante dele. E isso não vai afetar o amor que ele tem por nós. Isso não vai quebrar o amor que ele tem por nós, porque assim como eu li lá em Romanos 8:38, nada poderá nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Então ele nos dá esse Espírito que vai tornar a nossa relação próxima com o Pai. E por último, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. O Natal, o nascimento do Filho de Deus, nos tornou herdeiros desse Deus. O que isso quer dizer, meus irmãos? O que significa ser herdeiro de Deus? Quem é o primeiro herdeiro de Deus é o próprio Cristo, não é? Lá em Romanos 8 também vai dizer que nós somos co-herdeiros de Cristo. E o que significava para Jesus ser herdeiro de Deus? A partir do momento em que ele foi enviado, em que ele nasceu de mulher, em que ele nasceu sob a lei, em que ele encarnou, em que ele foi uma criança, cresceu, se tornou um adulto. O que significava para Deus, para Jesus, ser herdeiro de Deus, ser o filho de Deus? O que significava para ele? Isso dava para Jesus um propósito nessa vida. Isso dava para Jesus um senso de missão, de propósito. Eu estou nesse mundo não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Não era isso que Jesus dizia? Ser herdeiro de Deus nos dá o propósito, a missão, o sentido que nós precisamos nessa vida. E essa relação de intimidade que nós temos com Ele, essa relação de filhos, de pai para filho, esse amor, tudo isso que eu disse nos outros pontos que nós temos, e esse propósito, essa herança que Ele nos deu, tudo isso, essa relação que nós temos com o Pai, deve refletir a nossa relação com os outros. Não foi isso que Jesus fez? Não foi esse senso de propósito, esse senso de missão que ele tinha, que fez com que ele andasse nesse mundo, se relacionando com as pessoas, de maneira que a sua relação com os outros refletisse a relação que ele tinha com o Pai. Ele era amado do Pai, então ele amava os outros. Ele recebeu um amor tão grande, que ele transbordou esse amor. Um amor que já existia desde a eternidade. A relação de pai e filho na eternidade já era de amor. Só que esse amor é tão grande, tão imenso, que ele transborda. E Jesus vem ao mundo e se relaciona com os outros, de uma maneira que a sua relação com o Pai se reflete na relação dele com os outros. Esse foi o propósito de Cristo. E também é o nosso. A sua missão era justamente o quê? Fazer a vontade do Pai. E o que ele fez? A vontade do Pai é que ele morresse pelos outros, para que esses outros, que não faziam parte da família, que não eram filhos, agora se tornassem filhos e também herdeiros.
Essa foi a missão, esse foi o propósito de Cristo. E essa também é a nossa missão, esse também é o nosso propósito. Expansão dessa família. Expandir essa família. Porque tem muita gente, meus irmãos, que a partir do momento que conhece o Evangelho, que recebe a graça de Deus, que faz parte agora da família de Deus, que participa do pão, do vinho, participa do amor de Deus, do perdão, da misericórdia, tem gente que mesmo recebendo tudo isso, ainda fala assim: isso aqui é bom para mim, mas o outro é indigno. Aquele outro lá, ele não pode fazer parte disso aqui. E aí acaba excluindo outras pessoas de participarem da família de Deus. E o nosso propósito como herdeiros de Deus é expandir essa família, é expandir, é adotar outros filhos, é fazer com que Deus traga outros filhos para essa família, para conhecerem essa graça, para participarem do pão, para partilharem conosco tudo isso que nós temos nessa família. É um propósito de expansão, de trazer os outros para dentro, de convidar gente para participar da nossa ceia. A gente não faz isso no Natal? Quem aí já participou da ceia de Natal de outras pessoas, de outra família? Ou até mesmo você fez a ceia de Natal na sua casa e chamou outras pessoas que não fazem parte da sua família. Eu tenho certeza que a maioria aqui já experimentou isso. Eu já participei de ceias em lugares onde não eram da minha família, e toda ceia que eu vou na casa da minha avó, tem gente que eu não conheço, que não é da nossa família. Porque o Natal, ele traz exatamente isso que nós recebemos como filhos, essa generosidade, esse amor, nós estamos abertos e suscetíveis para convidar os outros para fazerem parte da nossa família. É por isso que o Natal nos lembra do nosso propósito. O Natal desperta o que há de melhor em nós, porque ele nos lembra da nossa herança. Nós somos herdeiros de uma família onde tem amor, uma família onde tem afeto, uma família onde tem compaixão, uma família onde tem generosidade, onde tem graça, onde tem redenção. Nós somos herdeiros de uma família onde tem salvação. Por isso que quando chega nessa época, parece que inconscientemente nós nos tornamos melhores. Porque lá dentro, meus irmãos, o Espírito que clama Abba Pai está testificando no nosso coração a nossa identidade. E está falando: você não é egoísta, você é generoso. Você não tem um coração duro, você é compassivo. Essa é a herança de ser filho de Deus. Você não odeia o seu irmão, você ama o seu irmão. Redenção, salvação, paz. Essa é a herança daqueles que são herdeiros de Deus. Nessa família nós temos tudo o que nós precisamos. Nessa verdade do Evangelho, nós temos tudo. Nós temos a identidade, nós temos o pão de cada dia, não é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas. Tudo, nós temos tudo nessa família. Nós temos identidade, nós temos propósito, nós temos o pão de cada dia, nós temos perdão, nós temos reconhecimento.
Nós temos tudo o que nós buscamos fora, nós temos na família de Deus. E isso deve refletir na nossa relação com os outros. É porque nós recebemos tudo isso, é porque nós recebemos essa herança de compaixão, de generosidade, de graça, de perdão, de salvação. É isso que deve mediar a nossa relação com as outras pessoas. É disso que nós somos chamados a lembrar no Natal. Natal é tempo de lembrar que o nosso Senhor Jesus nasceu para nos trazer para a família. E é por isso que o Natal é tão gostoso. O amor se reacende, as pessoas se reconectam, as famílias se reúnem, o pão é compartilhado, o perdão é distribuído, não é? Quantas e quantas vezes eu já não vi os meus parentes se reconciliando na ceia do Natal. Um tio e uma tia que passaram o ano inteiro brigados, mas no Natal eles estão propensos ao perdão. Eles se perdoam, se abraçam, choram, e ali eles deixam para trás aquelas desavenças. O Natal é gostoso. Ele reacende tudo isso dentro de nós. Porque no fim das contas, o Natal é um vislumbre da eternidade, do que o Senhor fez por nós ao enviar o seu Filho para nos tornar filhos e assim redimir as nossas relações com os outros também. Que essa identidade, que essa verdade, que essa herança generosa possa nos transformar, para que isso não seja apenas uma época do ano, para que isso não seja apenas um dia no nosso calendário. Essa herança, essa verdade deve ser a nossa rotina, deve ser o que fazemos todos os dias. Por quê? Porque isso é quem nós somos. Identidade é aquilo que você faz todos os dias, é quem você é. Que o Espírito de Deus que habita dentro de nós e clama Abba Pai possa mostrar para a gente, possa nos constranger a termos esse sentimento de generosidade, de amor, de perdão, não só no dia 25, mas que isso seja a nossa rotina. Tudo no Natal aponta para Jesus. As luzes, porque Ele é a luz do mundo, os presentes, a generosidade, tudo isso, as boas notícias, o perdão, o partir do pão na ceia. Tem gente que ainda tem igreja que proíbe os crentes de comemorarem o Natal, gente. Tudo aponta para Jesus. Só que tem gente que vai olhar para tudo isso e não vai conseguir ver Jesus de jeito nenhum nessas coisas. Que nós não sejamos essas pessoas. Hoje, o Senhor nos lembra da nossa identidade. Que essa generosidade, esse amor, esse perdão possa ser rotina nas nossas vidas. Amém? Senhor, eu quero nessa manhã agradecer a Ti, meu Pai. Agradecer a Ti porque o Senhor, na plenitude dos tempos, enviou o Seu Filho. E Ele nos ensinou tanto. Ele nos trouxe para dentro da família. Foi por causa dele que nós fomos adotados. Foi por causa dele que nós não somos mais escravos, mas somos filhos e herdeiros de Deus. Senhor, que em nome de Jesus, essa identidade, que em nome de Jesus, esse propósito, possa fazer parte da nossa rotina, Deus, porque é isso que nós somos. A lei dizia que nós éramos indignos, pecadores. A lei dizia
que nós não éramos capazes de amar o nosso irmão, de amar a Ti. Mas o Senhor nos adotou, nos trouxe para perto, nos deu um lugar à mesa, nos tornou filhos, e por meio do Senhor e do Teu Espírito que o Senhor enviou para habitar em nós, nós não somos mais escravos, nós somos filhos, nós somos redimidos, nós podemos amar, porque o Senhor habita em nós. Nós podemos repartir, nós podemos perdoar, porque o Senhor habita em nós. Que em nome de Jesus essas verdades possam, ó Deus, que elas não saiam de nós, que elas não saiam de nós a partir da virada do ano, Deus. Que essa identidade não seja esquecida por nós quando a ceia do Natal se acabar, mas que em nome de Jesus, no nome de